Ângela, você não vai falar do encurtamento? Não, Miguel, antes tem que falar da seção. Ah, mas não esquece de explicar o motivo de se falar dela. Tá bom, eu falo. O caso é o seguinte, em desenho técnico, a gente sempre procura a forma mais simples, clara e prática de representar o maior número de informações possíveis. Ah, Miguel, fala que a gente já mostrou que a representação em corte facilita a interpretação dos elementos internos ou dos elementos não visíveis ao observador. Lembra da representação em corte? Pois é, nem sempre o corte é a melhor maneira de mostrar as partes internas de uma peça. É justamente nesses casos que a gente tem que usar a representação em seção. Na teleaula de hoje você vai aprender como se faz a representação em seção. Vai saber também como simplificar a representação de peças como esta através do encurtamento. E ainda vai ver como reconhecer representações de seções e encurtamento num só desenho. Não saia daí porque a nossa teleaula de hoje está começando. E aí, Ananias? Tá fazendo uma representação em corte? Quase. Estou preparando essa peça aqui para mostrar o que é uma representação em seção. E por acaso você não tá fazendo um corte? Secionar é o mesmo que cortar. Por isso, a representação em seção é feita também imaginando-se que a peça sofreu um corte, como esse que eu acabei de fazer. Bom, mas então não tem diferença nenhuma. Aí é que você se engana. Existe uma diferença fundamental. Na representação em corte, que a gente já viu, são mostradas as partes atingidas pelo plano de corte e também outros elementos. Agora, na representação em seção que a gente vai ver, é apresentada apenas a parte atingida pelo corte. Como que é essa diferença nas vistas ortográficas? Bom, eu acho melhor a gente dar uma espiada na prancheta de quem entende do assunto. Vamos ver o que a Ângela tem para mostrar para a gente. Eu queria mostrar que na representação em corte, a vista lateral indica não só a superfície atingida pelo corte, mas também a projeção da parte da peça que ficou além do plano de corte. Agora, note a representação em seção do mesmo modelo. Veja que ao lado da vista frontal está representada a seção AA. Esta seção mostra a parte maciça atingida pelo plano de corte. Ela representa o perfil interno rebatido de uma parte da peça. A indicação da seção é representada por esta linha traço e ponto, com traços largos nas extremidades. Ela aparece na vista frontal, no lugar onde se imaginou passar o plano de corte. A linha de corte, onde se imagina o rebatimento da seção, deve ser representada no centro do elemento. Aproveita e fala que no desenho técnico de peças, a seção pode ser representada fora da vista, dentro da vista ou interrompendo a vista. Ah, não. Fala você. Mostra como se representa uma seção fora da vista. Tá bom, eu falo. Eu vou começar mostrando que os desenhos técnicos com seção fora da vista são semelhantes em alguns pontos aos desenhos técnicos em corte. Preste atenção nesta peça e no seu plano de corte, porque vamos comparar suas vistas ortográficas em corte e em seção. Observe as semelhanças e as diferenças entre os dois desenhos. Entre as semelhanças, repare que em ambos os casos imaginou-se cortes na peça. Além disso, os dois desenhos apresentam indicação do plano de corte. E por fim, as partes maciças atingidas pelo corte são achuradas nos dois casos. Deixa que eu mostro as diferenças. Olha, veja que no desenho em corte, a vista onde o corte é representado mostra outros elementos da peça, além da parte maciça atingida pelo corte, enquanto que o desenho em seção mostra apenas a parte cortada. A indicação do corte é feita deste modo, enquanto que a identificação da seção é feita deste outro. Agora deixa que eu mostro que o rebaixo na vista frontal apresenta duas linhas que se cruzam em diagonal. Essas duas linhas contínuas estreitas indicam que a superfície assinalada é plana, derivada de uma superfície cilíndrica. Ficou claro? Eu acho que ficou muito claro. E olha que foi só uma explicação rapidinha antes da hora do almoço acabar. Mas Silva, essa é a única forma de situar a seção fora da vista? Não. Há outra maneira de fazer isso. Presta atenção. Está vendo esse modelo seccionado? Estou sim. Veja que nesse caso a seção aparece ligada à vista por uma linha traço e ponto estreita, que indica o local por onde se imaginou passar o plano de corte. E não é preciso colocar o nome da seção? Não, porque a relação entre a seção e a parte da peça que ela representa é evidente por si só.
Tudo bem, Ananias. Não é preciso dar nome à seção quando essa relação for evidente. Mas como é que a gente faz quando a peça tiver vários elementos diferentes? Boa pergunta, Caio. E já que você tocou nesse assunto, vamos falar das seções sucessivas fora da vista. No caso de uma peça como essa aqui, com vários elementos, é aconselhável imaginar uma seção sucessiva de cortes para analisar o perfil de cada elemento, como se a peça fosse secionada nessas diversas partes para representar melhor cada elemento. No desenho técnico, as seções sucessivas também podem ser representadas de duas maneiras: próximas da vista e ligadas por linha, traço e ponto, ou em posições diferentes, mas identificadas pelo nome como aparece aqui. E aí, gostou? Genial! Das duas formas, fica muito mais fácil entender a seção de cada um dos elementos. Bom, pra quem já achou isso genial, que é mesmo, né? Imagina quando a gente mostrar as outras formas de representar a seção. Então aproveita e apresenta logo a seção dentro da vista e a seção interrompendo a vista. Tá bom. Sabe o que é? A seção também pode ser representada dessas duas formas, mas só quando não prejudicar a interpretação da peça. Deixa que eu mostre um exemplo. Com esse cilindro aqui fica muito mais fácil de entender. Repare nesta perspectiva como deve ser imaginado o rebatimento da seção. Nesta vista ortográfica, a seção é representada dentro da vista. E para representar o contorno da seção dentro da vista, usamos a linha contínua estreita. A parte maciça é representada achurada. Ou então a seção também pode ser representada assim, interrompendo a vista. Mas repare que neste caso não aparece a linha indicativa de corte. A interrupção da vista é feita pela linha de ruptura nos dois lados da vista frontal. Miguel, precisa dizer uma coisa. Quando a seção aparece dentro ou interrompendo a vista, ela não é identificada pela palavra seção, seguida de letras do alfabeto. Realmente, desse jeito, fica tão claro que nem é preciso identificar com letras as seções. É uma maneira muito inteligente de representação essa, Silvano. Muito, Tito, muito. O desenho técnico é uma técnica excelente para o nosso trabalho. Aliás, por falar nisso, não acabou o nosso horário de almoço? Não, ainda não. Dá tempo de eu te mostrar uma coisa muito inteligente. A representação das seções enegrecidas. Mas para que serve? Dá uma olhada só aqui. Quando a área da seção é a de um perfil de pouca espessura, ao invés de se representar as achuras, o local é enegrecido. As seções enegrecidas tanto podem ser representadas fora das vistas, quanto dentro da vista, ou ainda interrompendo a vista. Aí a gente usa a linha de ruptura. Pelo jeito o pessoal está bem afiado, gostei de ver. Agora, se você quiser ficar mais afiado ainda... Caio, por favor, me traz essa peça que está ao seu lado. Repare que algumas peças apresentam formas longas e constantes, e por isso podem ser representadas de um modo mais prático. Nesses casos, o recurso utilizado pelo desenho técnico para fazer a representação é o encurtamento. Além de ser mais prática, a representação com encurtamento não apresenta nenhum prejuízo para a interpretação da peça. Agora, nem todas as peças podem ser representadas com encurtamento. E quais as condições para a representação com encurtamento? Bom, o encurtamento só pode ser imaginado para peças longas ou peças que possuam partes longas e de forma constante, como o caso desse eixo aqui, com duas espigas nas extremidades e uma parte central longa e de forma constante. Agora, Caio, imagine que o eixo foi secionado por dois planos de corte. Como a parte compreendida entre os cortes não apresenta variações e não contém elementos, você pode muito bem imaginar a peça sem essa parte. E isso não prejudica nem um pouco a sua interpretação. Bom, então pelo que eu entendi, certos tipos de peça podem ser imaginados com mais de um tipo de encurtamento. Será que é isso? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. É isso mesmo. Algumas peças podem ser realmente imaginadas com mais de um encurtamento. Nesta chapa com 4 furos, por exemplo, é possível imaginar um encurtamento do comprimento e outro no sentido da altura, sem nenhum prejuízo da interpretação da peça ou de seus elementos. Miguel, aproveitando que você está livre, mostra agora a forma correta de se representar o encurtamento no desenho técnico. Vamos lá. É muito simples.
Nas representações com encurtamento, as partes imaginadas cortadas são limitadas por linhas de ruptura, como estas, feitas à mão livre. Mas nos desenhos técnicos feitos à máquina, pode-se optar pela linha contínua estreita em zigue-zague na representação dos encurtamentos. E agora chegou a hora de falar da representação com encurtamento e seção. É muito comum em desenho técnico a seção aparecer na representação com encurtamento. Aplicando encurtamento e seção no mesmo desenho, a gente ganha tempo e espaço. E quem é que não gosta de economia? Veja que este suporte, representado em perspectiva, é uma peça que tem várias partes longas, onde você pode imaginar encurtamentos. Por isso, na vista ortográfica desta peça, será possível representar ao mesmo tempo os encurtamentos e as seções. Note que a peça está representada através da vista frontal. Neste desenho estão representados 4 encurtamentos e 4 seções. Estas 2 seções estão indicadas na vista frontal e representadas fora da vista. Uma seção aparece rebatida dentro da vista. E por isso não é necessário dar-lhe nome. E finalmente, veja que no encurtamento da parte inclinada aparece representada a 4ª seção. Viu só como o nosso curso progrediu na teleaula de hoje? E para não esquecer nada sobre encurtamento e seção, é melhor fazer uma revisão. Até a próxima. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós aprendemos como se faz a representação em seção de um determinado modelo. Vimos como simplificar a representação de algumas peças através do encurtamento. E acompanhamos casos onde é possível fazer a representação com encurtamento e seção. Hoje nós aprendemos muito, não é mesmo? Mas se você não praticar, vai acabar esquecendo. E para ir longe como esse menino, você vai ter que pegar o seu livro de estudos e resolver os exercícios propostos por ele. E com licença agora aqui, chegou a nossa hora. Boa sorte, tchau! Até! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.